Marshall D. Teach, o Barba Negra, calou o mundo de One Piece após demonstrar uma capacidade única de consumir duas Akuma no Mi ao mesmo tempo. E a natureza dessa peculiaridade é até hoje desconhecida, mas uma teoria aponta que Teach possui não duas, mas três Akumas no Mi, e que a primeira não teria sido a Yami Yami no Mi, mas sim a Zoan mítica do Baizé, ou o Hakutaku, uma lenda que é o que daria ao Barba Negra a sua capacidade de possuir o poder de mais de um fruto do diabo ao mesmo tempo. Fica aqui que a gente vai explicar tudinho dessa teoria pra você. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de teoria de One Piece, uma teoria que é muito encaixadinha, daquelas que a gente vai vendo e fala, mano, não tem como isso não ser verdade. Antes de eu começar a falar sobre a lenda do Baizé e sobre as similaridades dela com a história do Teach, temos que dar os créditos, né? A primeira vez que eu tive acesso a essa teoria foi pelo canal de Evandro Fusari. O Mangaki é um canal incrível, fala muito de One Piece, então se você não conhece, depois dá uma olhadinha lá. Eu vi a teoria por lá, me intriguei demais com toda essa linha de raciocínio, e também aqui para esse vídeo vou acrescentar algumas outras coisinhas que eu acabei até chegando a essas conclusões escrevendo, fazendo o roteiro do vídeo. Também quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, e se você gostar do conteúdo mais pro finalzinho do vídeo, também deixa o seu curtir, porque não custa nada e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, no momento que você falar, caralho, esse vídeo tá muito bom, você aperta o dedinho no curtir aí, não esquece, porque ajuda bastante a gente. Bom, antes de passar para a lenda e para as relações dela com o Teach, é bom a gente listar aqui 5 pontos que voltarão neste vídeo que serão importantes. 5 pontos que são fatos comprovados em relação ao Barba Negra, ou que são informações deixadas no ar em relação a ele, que são alguns mistérios que seguem até hoje na obra. Primeiro, quando o bando do Barba Branca e o bando do Roger se encontram lá no passado, o Bug e o Shanks estão encarando o Teach e o Bug fala, eu ouvi dizer que esse cara nunca dorme. Segundo, o Marco também chega a dizer que a composição física do Teach é estranha e que é algo que torna ele único. Isso poderia ter relação sim com o fato dele conseguir consumir mais de uma Akuma no Mi, essa composição física dele aí, e isso também é importante para esse vídeo. Terceiro, também ao longo da história a gente descobre que o Teach tem um gosto meio estranho de consumir flores. Quarto ponto, é um ponto bem importante também, é que o Barba Negra, ele é conhecido, né, entre outras coisas aí, por ser um caçador de usuários dos frutos do diabo, das Akumas no Mi. E o quinto ponto, que é o ponto mais importante, é por ele que a gente vai começar a listagem de evidências, é a relação nítida e evidente do Barba Negra com o número 3. O número 3 é um número que está inserido de forma muito forte dentro da mitologia do Barba Negra em diversos fatores. O primeiro deles é o mais óbvio de todos, que é a bandeira dos piratas do Barba Negra. São 3 crânios, um virado para frente e outros 2, um para cada lado. Outra relação é a cicatriz que ele deixou no Shanks, uma cicatriz tripla, né? São 3 riscos ali. Uma outra, e também uma das mais legais, é em relação a um fato histórico, a um personagem que existiu no nosso mundo, o verdadeiro pirata Barba Negra, que se chama Edward Teach. Toda história que se preze de piratas, né, assim como Piratas do Caribe, principalmente One Piece, tem pelo menos um personagem chamado Barba Negra ou faz alguma referência a este pirata que existiu de verdade. E aqui, o Oda inspirou 3 personagens de sua obra no Barba Negra da vida real. O primeiro deles é Edward Newgate, que tem o primeiro nome do verdadeiro Barba Branca. O segundo é o Tat, que é a forma que se pronunciava o nome do pirata real, e o terceiro é o próprio Marshall D. Teach, o Teach, que é a forma que se escreve o sobrenome do Barba Negra da vida real. Então nós temos um pirata com o primeiro nome, um pirata com o segundo nome e o outro pirata com a forma que se pronuncia o Teach do verdadeiro Barba Negra. E a relação entre esses 3 piratas aqui dentro de One Piece é muito simples. O Marshall D. Teach, o Barba Negra, matou os outros 2 e roubou os seus frutos. Desta forma, podemos ver de uma maneira subjetiva nesse ponto apenas, que os 3 Barbas Negras que o Oda criou vivem dentro de um só personagem. Ou seja, no momento em que o Teach ele rouba as Akumas no Mi, tanto do Barba Branca quanto do Tat, ele assimila esses 2 personagens. Ou seja, o Oda inicialmente criou 3 personagens inspirados no Barba Negra da vida real, e depois ele colocou esses 3 personagens dentro de um só. Uma outra coisa também meio bizarra, digamos assim, é que o Teach demonstrou já 3 tipos de arca dentária diferentes. Então às vezes ele aparece com faltando 4 dentes, né, 2 em cima e 2 embaixo,
Às vezes parece faltando 3 dentes, 2 em cima e só um embaixo. E às vezes a boca dele tá completa, não tá faltando dente nenhum ali. Teve época no comecinho lá que chegou a gente até cogitar que fosse erro de desenho do Oda ou da equipe e tudo mais, mas não tem erro aí, tá? É uma coisa que vem se repetindo, muda diversas vezes. Depois que a galera começou a falar disso daí, continuou acontecendo. Então isso é proposital, sim. E isso indicaria que o Teach ele tem 3 faces diferentes, né? Uma com 4 dentes faltando, outra com 3 dentes faltando e outra com a arca dentária completa. E além dessas 3 faces, uma coisa mais gritante aqui que nós temos diferente é que o Teach ele tem 3 personalidades conflitantes. Uma que é a do caçador de sonhos, certo? A introdução do Teach é a melhor introdução de um vilão da história de um anime, de um mangá, de qualquer coisa, de filme, de série, porque o Teach ele é apresentado pra gente renovando os sonhos do Luffy, né? Os sonhos de um homem nunca morre. Então é a personalidade caçador de sonhos do Teach. A segunda personalidade dele é a personalidade covarde dele, tanto que na Guerra dos Maiorais, quando o Shanks chega, ele não quer lutar com o Shanks e ele vaza, né? Em outras ocasiões do anime, do mangá, da história de One Piece, ele também foge na primeira oportunidade que ele tem ali, quando ele vai encarar um Akainu da vida, por exemplo, ele sai vazado. E a terceira personalidade do Teach, que está mais ativa neste momento atual da obra, é do vilão estrategista. Ele é um Peaky Blinders do mundo de One Piece, ele é o frio e calculista ali em toda a sua essência. O primeiro passo que ele deu assim mais ativo dentro da obra foi de capturar o Ace. Então ele sabia que o Ace iria atrás dele, porque ele matou o Tachi dentro do navio para conseguir a fruta dele, a Yami Yami no Mi. E ele captura o Ace, entrega para a marinha, em troca disso ele consegue ele tem lá um apelo maior para se tornar um Shichibukai, um cargo que estava vago. Com isso ele sabe que ele tendo este cargo ele conseguiria entrar em Impel Down. Todos os movimentos do Teach, esses movimentos mais importantes, eles são friamente calculados. Ele sabe qual Akuma no Mi ele tem que consumir, ele sabe a hora de enfrentar e a hora de fugir, ele não tem medo de ser covarde, tudo mais. Então, essas 3 personalidades são meio conflitantes, principalmente o perseguidor de sonhos com o covarde, né? Essas coisas não combinam muito bem. E sendo ele essa pessoa muito estudiosa e calculista, ele saberia que para ele ter mais de um fruto, ele precisaria de uma Akuma no Mi específica, uma Zoan mitológica do Baizé. A gente sabe que as Zoans míticas e mitológicas aí elas são pouco conhecidas, então o Teach seria uma das únicas pessoas que tem esse conhecimento porque ele estudou de cabo a rabo aquele catálogo das Akuma no Mi, né? Então isso daí não é uma coisa que ele gritaria aos 4 cantos do mundo, não. Porra, ele tem uma Akuma no Mi que permite a ele consumir outras 2 Akumas no Mi, ter o poder das 3 ao mesmo tempo, e essa outra fruta dele, essa terceira, ainda tem outras habilidades que a gente desconhece, né? Então pra que ele vai revelar isso? Então aqui nós teríamos as 3 personalidades e aí a gente volta naquilo que o Bug falou pro Shanks. Ele nunca dorme, eu ouvi dizer que ele nunca dorme. Se ele tem 3 personalidades e 3 rostos, essas 3 personalidades elas podem alternar, né? Elas podem se alternar no controle do corpo do Teach. Então quando uma está no controle, assume, as outras 2 descansam, dormem e ficam lá descansando. Quando a primeira, a que tá lá no comando, se cansa, outra entra no lugar. Então o Teach nunca precisaria dormir, porque ele estaria sempre descansado. Dito tudo isso, agora vamos falar um pouquinho da lenda do Baizé, uma criatura que também é chamada de Haku Taco. Guardem bem esses 2 nomes porque isso vai ser importante daqui a pouco. Tal criatura é uma quimera de corpo estranho, assim como o Teach, né? O Marco já falou que ele tinha corpo estranho e o Baizé, vocês estão vendo aí, tem um corpo estranhíssimo, com 3 cabeças e 3 almas. Além disso, ele tem 9 olhos e 6 chifres, tudo isso também múltiplos de 3. Então, a relação do Baizé com o 3 é muito forte. Ele tem 3 cabeças, supostamente 3 almas, 9 olhos e 6 chifres. Essas 3 almas dele são o que possibilitaria o Barba Negra consumir 3 frutos, um para cada alma. E essas suas mudanças de dentes aí também poderiam indicar que ele tem 3 rostos, e o Hakutako aí, o Baizé, também tem 3 rostos. Uma outra coisa muito importante dentro da mitologia do Baizé é que ele é conhecido como caçador de yokai. Vocês sabem o que é yokai? É demônio. E o Barba Negra, ele é conhecido por caçar usuários de Akuma no Mi, o fruto do diabo, o fruto do demônio. Então os 2 são conhecidos por caçar demônios. E um paralelo com o Luffy também, que é sempre bom a gente adicionar, né? Sendo o Barba Negra sempre esse antagonista maior do Luffy,
Ele tendo um fruto de uma entidade conhecida por caçar demônios, sendo o Luffy um dos mais poderosos usuários de Akuma no Mi, faria com que o Tite fosse sim um inimigo natural do Luffy. Além deles terem esse contraponto de luz e sombra, eles teriam também esse contraponto de um grande usuário de Akuma no Mi contra um cara que tem uma Akuma no Mi que é uma caçadora de outras Akuma no Mi, né? Então, o Baizé sendo caçador de yokai, de demônios, o seu usuário, aquele que detém a fruta do Baizé, seria um caçador nato de usuários de Akuma no Mi. Uma outra fruta também que combina muito com o Barba Negra, convenhamos. Isso também seria fascinante porque o Tite teria duas espécies de antifrutas, né? Enquanto a Yami Yami no Mi dele, ela é capaz de anular as capacidades, os poderes de uma Akuma no Mi, ele ainda teria uma Zoan que foi gerada para combater outros usuários de Akuma no Mi. Então, além dele ter uma que anula, ele tem outra que foi feita para combater outros usuários de Akuma no Mi. Seria também muito foda, também combina com as outras frutas que o Tite possui. Além disso, o Baizé foi quem catalogou, quem ditou o manual dos yokai. Então, ele conhecia tanto dos demônios que ele foi capaz de catalogar todas essas criaturas em uma escritura. E o Barba Negra, não foi ele que escreveu ali o catálogo das Akuma no Mi, mas ele leu aquilo ali de cabo a rabo. Então ele também conhecia todos os tipos de frutos do diabo, enquanto o Baizé conhecia todos os yokai. E uma outra coisa aqui que dentro dessa relação com demônios é a principal, é que o Baizé ficou notoriamente conhecido depois dele matar o yokai do terremoto, o demônio do terremoto. E o Tite, vocês já viram onde eu quero chegar, né? O Tite ficou muito mais conhecido quando ele matou o Barba Branca, que era o usuário da fruta do terremoto. Poderia ser visto como o demônio, o yokai do terremoto. Agora a gente chega em uma das partes mais fascinantes dessa teoria, que é o Baizé ter uma relação sonora com a risada do Tite, Z-Ha. A gente viu que alguns personagens na obra, usuários de Akuma no Mi, têm uma risada semelhante ao nome do seu fruto. E eu dou como exemplo a Perona, por exemplo. Ela consumiu a Horo no Mi e a risada dela é aquele Horo, que é absurda, uma risada inigualável, uma risada inconfundível. O Tite tem a risada Z-Ha e poderia ter uma relação com o fruto do Baizé. Se a gente lembrar do outro nome do Baizé, é Hakutaku. Então, pegando o final de Baizé e o começo de Hakutaku, nós temos Z-Ha, a risada do Tite. E também tem o fato da lenda dizer que o Baizé tinha um gosto peculiar de comer plantas, comer flores, algo que o Tite também já demonstrou ter dentro da obra de One Piece. Então, resumindo tudo, tanto o Baizé quanto o Tite são conhecidos caçadores de demônios, extremamente estudiosos, conhecedores de todos os tipos de demônios que existem, e ficaram notoriamente conhecidos por terem conquistado uma vitória em cima do demônio do terremoto. Além disso, a relação com o número 3, tanto do Baizé, dessa criatura mitológica, quanto do Tite, é imensa. Já listei todas as semelhanças aí para vocês. Se você gostou, deixa o seu curtir, por favor, se inscreve no canal e manda também esse vídeo pra galera que você conhece que consome o One Piece ativamente, porque isso aqui vai explodir com a cabeça deles. O Tite, o caçador de demônios, tem 3 Akumas no Mi, sendo uma delas uma Zoan mitológica que a gente ainda nem sabe, nem cogita a existência dessa criatura fascinante que eu acabei de falar pra vocês aqui nesse vídeo. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.